Vamos à meditação. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo de número 3. Essa semana eu meditava sobre aquele clássico filme, Os 10 Mandamentos, sobre uma cena que Charlton Heston faz, falando com a sua, até o momento ainda não era sua esposa, mas quando ele estava ali no deserto pastoreando o rebanho, no pé do Sinai, aquele filme clássico, Os 10 Mandamentos, Moisés conversa naquele filme, com a sua futura esposa, porque até então ainda ela não era, e eles avistavam o Monte Sinai. E avistando o Monte Sinai, eles dialogavam como se Deus descesse no Monte Sinai. E ele, querendo aprender um pouco sobre o Monte Sinai, falava e perguntava para ela: mas qual é o nome do seu Deus? E ele disse, e ela disse, nosso Deus não tem nome, mas ele não tem nome. E essa frase me inquietou durante a semana. E eu vim pensando sobre ela, e o Deus que não tem nome. E comecei a lembrar de Abraão, porque de fato, até os dias de Moisés, e propriamente até a sarça ardente, Deus não tinha se revelado para os seus filhos com um nome. Era Deus, ou como está no hebraico, Elohim. Simplesmente isso, mas Elohim serve tanto para Deus, Criador do céu e da terra, quanto para outros deuses. Como distinguir um do outro? Então a palavra Elohim tem esse significado geral. E Moisés, por ter sido educado na cultura dos egípcios, eles tinham muitos deuses, muitos deuses. E essa frase ficou no meu coração: o Deus que não tem nome. O Deus que não tem nome. E ao lembrar-se de Abraão, Abraão ouviu a voz desse Deus, que também para ele não tinha nome, mas ele sabia que era o Deus criador do céu e da terra, e o único Deus. E em obediência a essa revelação, ele sai da sua terra e vai para Canaã, e lá se estabelece, e lá vê a promessa se cumprir, e lá aos 100 anos torna-se pai de uma mulher, já passada dos dias de mulher, com idade avançada, com Sara 90 anos, e tem o seu filho, o filho da promessa. Essa família cresce, e vem Isaac, vem Jacó, vem os 12 filhos de Jacó, e eles vão para o Egito, e por 400 anos ficam no Egito. É onde se dá esse episódio, e é onde esse enredo desse filme, felizmente, faz essa citação, porque de fato, até esse momento, até esse instante, Deus nunca tinha se revelado necessariamente como um nome. Qual é o nome do Criador? Abraão, o mais próximo que ele chegou, ele disse que era provedor. É alguém que providencia as coisas. É alguém que provê. Que mais? Então eu fiquei imaginando e vivendo como se estivesse lá, conversando com Abraão, conversando com Isaac, com Jacó, ou quem sabe ali falando com os israelitas, levitas. Como é o nome dele? Como ele se chama? Mas quem ele é? E quase de uma forma uníssona,
eu pude ouvir as declarações de fé dele, claro, isso eu pensando, dizendo: olha, de fato, nós não sabemos o seu nome, mas sabemos que ele é o único, é o verdadeiro e é o Criador de todas as coisas. É a esse que servimos, é a esse que adoramos e é a esse que devotamos a nossa vida, a nossa alma, a nossa existência. Ele se revelou para Abraão, para Isaac e para Jacó, e nós somos a herança desse Deus, o único e verdadeiro, que não tem nome. E agora, Moisés, aos 80 anos de idade, vê o Monte Sinai tendo um acontecimento inédito, vê a sarça se arder, e vê que ela não se queima. E quando ele entra ali naquela presença misteriosa, ouve uma voz que ecoa da sarça ardente: tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é sagrado. E ali começa o diálogo. E Deus comissiona Moisés: Moisés, eu ouvi a oração do meu povo, vai, tira o meu povo. E ali Moisés, se sentindo fraco, se sentindo não preparado, reluta com Deus, e Deus insiste, e depois Moisés consente e diz: e quando eu for falar com eles, quem é o Deus que está me comissionando? O que eu direi para eles? E aí Deus então se revela e diz lá em Êxodo 3,14: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse ainda mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou o que sou. Essa expressão ela é muito linda, porque a raiz dela, o seu significado, esse nome, o eu sou, é aquele que existe. Diga aos meus filhos que aquele que existe, aquele que de fato é um ser absoluto, atemporal, eterno, esse ser que existe, que ele se revelou nessa expressão, e aqui no nosso vernáculo está eu sou, que é o que sou, está te enviando. Diga isso. E é aí daí onde surge aquela dúvida, porque o nome de Deus era tão sagrado, essa expressão, que o povo de Deus dizia em poucas vezes, porque era até um dos 10 mandamentos: não dirás o nome do Senhor, ou seja, o nome do eu sou. Aqui é a transliteração dessa palavra, é o significado, mas como se pronuncia? Então, ao longo do século se perdeu a pronúncia correta. E aí eles precisaram de pegar, porque no hebraico, diferente do português, não existe vogais, só existe consoantes. E eles falam as palavras dando a consoante como que por tradição. Depois dos séculos que foi colocado no alfabeto hebraico as consoantes. Olha que interessante. Então, eles pegaram as vogais, pegaram as vogais de Adonai e colocaram no tetragrama sagrado. Então ficou como Yahvé, Javé ou Jeová. Por isso que falamos que o nome de Deus é Jeová. Mas até hoje é um mistério da eternidade. Nós não sabemos como é, nem os judeus mais ortodoxos, porque era, até mesmo quando se fazia uma cópia dos manuscritos bíblicos, havia uma caneta especial para escrever o nome de Deus, porque ele era sagrado. Mas o que eu quero dizer hoje aqui com vocês, irmãos, eu não quero fazer um estudo, eu simplesmente quero dizer a seguinte declaração com vocês, a seguinte ideia, que o mais importante do que conhecer o nome de Deus é poder conhecer a pessoa de Deus. Saber o seu nome e não conhecer a sua pessoa é de muito pouca valia. Conhecer a pessoa de Deus e podê-lo chamar pelo seu nome correto
e desfrutar dessa pessoa bendita é o maior privilégio de qualquer pessoa no universo. O que eu quero te fazer pensar hoje, te fazer refletir, porque esse era o dilema desse povo, esse foi o dilema de Moisés. E Deus, ele é tão bondoso, irmãos, que ele revela o nome dele para o seu povo 400 anos depois de ter eleito o seu patriarca, que é Abraão. E depois ele vai revelando gradativamente os seus nomes ou seus apelidos ao seu povo e dando pistas ao longo da história, como se chamaria o filho dele, ou seja, o próprio Deus Filho, que um dia nasceria nessa terra. Mas presta bastante atenção, se você for ler todo o Velho Testamento, você não vai ver a expressão, ele se chamará Jesus. Mas você vai ver que a obra do Messias era uma obra de salvação, que a obra do Messias era uma obra de redenção. Então, Deus, na sua essência, na sua revelação, não se preocupou tanto de dar nomes, mas sim de revelar a pessoa dele para nós, a pessoa dele para o povo dele. Deus tem esse prazer de se relacionar de primeira mão, antes de você saber quem ele é. E aí então, esse fato me fez ter uma semana de muita alegria, porque ao refletir, aquele que não tem nome, é o Criador do céu e da terra, é o Criador do universo. Aquele que não tem nome, ou não tinha nome, ele tinha se revelado a pessoas, e essas pessoas sabiam quem ele era, mesmo não o conhecendo pelo nome. Conhecê-lo pelo nome só foi um significado a mais daquilo pelo qual eles desfrutavam. Conhecê-lo pelo nome só foi uma certeza a mais daquilo que de fato eles sabiam o que ele representava. Eu gostaria de parar aqui nessa minha introdução, para que semana que vem eu dê continuação. Mas eu queria apenas te desafiar hoje, nessa introdução. Te desafiar hoje. Você tem tido uma relação com o Criador por meio apenas do nome de Deus ou da pessoa de Deus? Você sabe o nome do Salvador? Você sabe o nome de Deus na Bíblia, Jeová, Yahvé, Adonai? Você talvez seja uma pessoa que conhece os demais adjetivos, conhece talvez várias passagens, e aí eu te pergunto, isso tudo tem te servido para quê? Apenas um conhecimento intelectual? Ou você tem vivido intensamente essa pessoa bendita que tem se revelado a muitos filhos e filhas ao longo dos séculos? Porque se você conhece a Deus apenas pelo nome e não conhece a Ele pela pessoa dEle, você está perdendo uma das maiores bênçãos de toda sua vida. Eu quero desenvolver, como é uma mensagem que vai demorar pelo menos uns 40 minutos, eu não quero resumi-la apressadamente. Eu quero degustar melhor com vocês. Mas eu queria te deixar uma lição de casa. Leia Êxodo 3. Leia Êxodo 6. Pode tomar nota. Êxodo 3, Êxodo 6. E depois, leia o livro também de João, capítulo de número 8. Faço questão que vocês leiam, releiam, meditem, pensem, orem, porque eu vou estar trabalhando em cima desses textos semana que vem. E eu gostaria de simplesmente te desafiar a você fazer uma oração. Qual oração? Deus, se realmente Tu existe, se relacione comigo de primeira mão. Abra minha mente, abra o meu coração, fala com minha alma, manifesta
a tua presença na minha vida. Revela-te a mim, não somente pelo intelecto, ou por um nome, ou por uma teologia, mas de uma forma real, como o Senhor fez com os seus filhos no passado. Faz de novo, Senhor. Eu quero acreditar que Deus vai se revelar para você. O maior interessado é Ele, não somos nós. É Ele. Ele quer se revelar a você. Ele quer te curar. Ele quer te abençoar. Ele quer mostrar o plano que Ele tem para você. Em outras palavras, vamos imaginar o Deus que não tem nome. Ele tem, de fato, a revelação já nos dá. Ele tem. A gente sabe que Ele se chama Jesus Cristo. Mas eu queria te dizer, não tenha apenas um nome nos seus lábios. Invoque a pessoa dele para viver ao seu lado e dentro de você. Para te ensinar os seus caminhos e para te fazer viver uma vida real, poderosa, enquanto você viver. Amém? Passei 1 minuto. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, por essa introdução, pela história que o teu servo acabou de contar para nós, Israel, do que aconteceu com a sua vida e também do que tem acontecido, meu Pai, com a sua família lá no México, porque eles não apenas confessam um nome, mas eles vivem a tua pessoa bendita dentro deles e ao lado deles, porque somente o Senhor pode estar do lado deles, pode ajudá-los. É no nome de Jesus que eu peço a Deus, revela ao teu povo o teu amor, revela ao teu povo o teu poder, mas ainda mais do que tudo, revela a cada um de nós a tua presença, a tua pessoa, porque queremos ter experiências contigo. Eu quero, Senhor, ter muito mais experiências contigo. Experiências, ó Deus, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida ministerial, para que o teu nome, somente o teu nome, seja exaltado, seja engrandecido e seja glorificado. É assim que eu te agradeço e peço, continua a falar ao coração do teu povo e continua a ensinar o teu povo, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém.